Salve, salve Goiânia! E aí, como que vocês estão? Muito conhecimento adquirido nesse evento? Muita energia ainda sobrando ou já está acabando? Ah, é? Boa! Então eu vou entregar o meu melhor para vocês e vou honrar cada um de vocês que está aqui presente. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem aqui tem problemas? Levanta a mão. Todo mundo? Quase todo mundo? Tem gente aí que está precisando casar, arrumar 3 filhos, sei lá, comprar uma areia. Tem gente que não tem problema não. Bom, mas o que muitas pessoas não sabem é que os problemas são uma das melhores coisas que acontecem em nossas vidas. Ué, problemas? Quem que é doido que gosta de problema? Alguém aqui gosta de problema? Levanta a mão. Não? Só eu? Eu criei o hábito de comemorar meus problemas. Literalmente. Quando eu acordo de manhã, tem um problema gigante, eu falo para minha noiva o seguinte: olha, hoje a gente vai sair jantar, comemorar. Ela diz: Cristiano, você está doido? Talvez eu esteja, mas eu falo isso porque os problemas guiaram a minha vida para me colocar exatamente onde eu estou hoje. E com a vida de vocês não é diferente. A questão é que a gente costuma reclamar quando aparece um problema. A gente não percebe que aquele problema é uma grande oportunidade que foi colocada nas nossas vidas. E a gente desperdiça, perdendo tempo reclamando. Mas veja só, para pensar sobre isso. Porque um caminho foi construído para te colocar aqui, nesse evento, sentado aqui, nessas cadeiras. E esse caminho, ele não foi construído somente pelos seus problemas, mas por todas as suas histórias. Quando eu falo da questão das histórias, teve coisas muito boas na vida de vocês, tenho certeza. E teve coisas muito ruins, eu também tenho certeza. Tudo isso criou um caminho que colocaram vocês aqui. E quando a gente fala sobre isso, fala sobre problemas, fala sobre esse caminho, fala sobre a importância de nossas histórias, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tudo isso é uma ferramenta poderosíssima que está nas nossas mãos. E sabe o que a gente costuma fazer com elas? A gente desperdiça. Por esse motivo, eu vim trazer para vocês os 3 passos para se tornar inesquecível em qualquer apresentação. Alguém aqui gostaria de se tornar inesquecível em qualquer apresentação que fizer? É? Todo mundo? Poxa, bacana. Então, contem comigo para guiá-los nesse caminho. Primeiro passo, antes de eu revelar, quem aqui ama o que faz? Quem continua com a mão levantada? Quem aqui faria o que faz no trabalho de graça? Ok. Quem aqui, continuem com a mão levantada, quem aqui pagaria para fazer o trabalho que faz? Você paga ainda, boa. Vocês pagariam. Sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque o primeiro passo para se tornar inesquecível é o entusiasmo. É você amar o que faz, independente das condições, fazer aquilo com brilho no olhar, fazer aquilo de uma forma que não tem como não se tornar inesquecível, pelo jeito que você lida com aquela situação. Sabe uma criança quando vem contar para vocês de algo que fez na escola e fala toda empolgada: então aí eu fiz isso, e aí não sei o que, aí a Mariazinha chorou, toda empolgada, ela está entusiasmada, ela adora aquilo que aconteceu. Por que vocês não fazem isso quando falam no trabalho de vocês? Se vocês amarem de verdade o que vocês fazem, vocês terão esse entusiasmo de forma automática. Mas esse é somente o primeiro passo. Agora vamos para o segundo. O segundo passo. Aqui é um passo do qual 90% das pessoas que fazem uma reunião comigo
deixam esse passo dentro de uma gaveta e não usam. E não tem a menor noção do poder que isso tem. E esse passo são suas histórias, são seu propósito. Quando eu falo de uma apresentação, é muito legal falar de algo técnico, porque vai informar o cliente. Só que tem um detalhe que a maioria não sabe. O algo técnico, seu concorrente faz igual, talvez até melhor. A sua história, o seu propósito é único, ninguém vai copiar. Só que tem formas de apresentar isso. E aqui parece que entra em contradição, porque o terceiro passo, alguém chuta o que é o terceiro passo? Ninguém quer se arriscar? O terceiro passo é que ninguém quer saber da sua história. Ninguém quer saber da onde você veio, o que você faz. Ninguém está se importando com isso. Poxa, Cris, mas espera aí, você acabou de falar que é importante contar a história, é importante mostrar meu propósito, e agora você fala que ninguém quer saber? Vamos partir desse princípio. Cris, mas a minha avó quer saber sim. Pode ser, mas vamos partir do princípio de que ninguém quer saber. Por quê? Se alguém quiser saber, vai te surpreender, não vai te frustrar. Então, parte desse princípio, ninguém quer saber, ok? Beleza. Agora que eu sei que ninguém quer saber, como que eu vou montar isso dentro de uma apresentação? Entusiasmo, importância da história e saber que ninguém quer saber da história. Como que eu conto essa história? Primeiro ponto, agrega muito valor, traz algo extraordinário, faz com que as pessoas comecem a se perguntar: uau, da onde veio essa pessoa que vai salvar o meu negócio? Da onde veio essa pessoa que fez eu mudar totalmente a visão da minha vida? Da onde veio essa pessoa que vai me salvar? E as pessoas começam a se perguntar. Isso abre uma porta no subconsciente dessas pessoas, e elas vão se questionar: de onde ele veio? Quem ele é? Nesse momento, a sua história entra sem pedir licença, e ela entra com força. Jamais falem o seguinte: pessoal, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história para vocês. Vocês perdem a conexão com o público na hora, ninguém quer saber dessa história. Agregue valor, mostre o que você veio fazer hoje, como você vai ajudar essas pessoas. Depois disso, revele a história com uma justificativa: hoje eu só faço isso por causa, e entra a sua história. Dessa maneira, você vai conectar com o público, você vai emocionar o público, e você vai se tornar inesquecível. Mas vamos lá. Por que eu faço o que faço? Por que brilha os meus olhos falar sobre isso? Porque por muito tempo na minha vida, eu olhava para trás e vi uma história. Sim, uma história linda, mas não para mim. Eu vi uma história sem serventia. Uma história da qual, se eu contasse, eu ia parecer uma vítima. E por que eu devo contar algo para parecer uma vítima? Não é para mim. E eu comecei a olhar a minha história de uma maneira diferente, a partir do momento que eu contei ela para uma pessoa. E aquela pessoa falou: uau, Cris, o que você falou da sua história mudou completamente a minha vida. Mais pessoas precisam ouvir sobre isso. E aí eu comecei a olhar para a minha história de uma maneira diferente. Comecei a ver pontos que eu ignorava. Talvez os pontos dos quais vocês hoje estejam ignorando. Porque para a nossa vida é muito banal. Tem coisa que a gente vive tão no automático e a gente desperdiça o nosso maior potencial, que está dentro das nossas histórias. A minha história, ela era muito bonita sim, e é muito bonita, mas eu não via o porquê de contá-la. De novo, eu não queria parecer vítima.
Eu tenho assim uma certa... Quando eu vejo alguém se fazendo de vítima, eu falo, sai, não quero. Eu não queria. A gente nunca vai ser igual a algo que a gente não gosta. Mas na hora de perceber os pontos e as pessoas que eu precisava honrar, contando a minha história, aí o jogo mudou. Eu olhava para trás e eu via que com 7 anos de idade, em 1999, dia 18 de junho de 1999, eu descobri o que era problema. Eu descobri que eu era diabético tipo 1. Por que eu lembro tanto dessa data? Porque era meu dia do meu aniversário, de 7 anos de idade. Aquilo foi um grande problema, não para mim. Uma criança de 7 anos não faz ideia do que seja esse problema. Eu achava que eu ia tomar umas injeçãozinhas, na semana que vem eu estava curado. Engano meu. Mas o problema foi grande para os meus pais. 60% da renda da minha família era direcionada para o tratamento que eu precisava. Aquilo começou a impactar várias situações da família. Várias coisas foram acontecendo. E a minha mãe chegou ao ponto de querer tirar a própria vida. Não para se livrar do problema. E eu não estou contando isso para que vocês fiquem com dó. Mas era o desejo dela. A ponto de perguntar para um médico: como é a melhor maneira de eu fazer isso? E sabe por que ela pensou em tirar a própria vida? Não foi para se livrar de um problema. Foi para poder doar o pâncreas dela para mim. Só que agora, quem aqui tem filho? Levanta a mão. Quem é que daria a sua vida pelos seus filhos? Ok. E quem aqui está disposto a viver pelos seus filhos? Foi o que minha mãe fez. O que impediu minha mãe de tirar a própria vida foi ajoelhar e pedir a Deus que aqueles problemas se tornassem um propósito, que aqueles grandes problemas lá na frente se tornassem meus aliados. Hoje, eu posso afirmar assim, sem medo, eu tornei aliado de todos os meus problemas. E sabe aquele pedido que minha mãe fez? Eu sou a realização daquele pedido. Hoje eu estou aqui por olhar para tudo aquilo que aconteceu e viver essa vida extraordinária. Esse é o motivo de eu fazer o que faço hoje e trazer essas informações para vocês. Só que não foi a minha história. Sabe por quê? Todos vocês aqui, sem exceção, cada um de vocês tem uma história extraordinária. Será que vocês estão vivendo o que vocês deveriam viver? Não é a história em si, pessoal. É a decisão de contá-la. É a decisão de olhar para ela e ver o quão extraordinária é essa história. A partir do momento que eu comecei a olhar para essa história, comecei a contá-la, comecei a me enxergar a minha história e vendo que eu não era uma vítima, as coisas começaram a se transformar. Essa minha história me colocou em lugares incríveis. Essa minha história me fez faturar mais de R$1 milhão. Sabe fazendo o quê? Me divertindo com os meus hobbies. Eu escrevi um livro sobre isso. Escrevi um outro livro depois. Me tornei palestrante. Me tornei apresentador de TV. E sabe por quê? Porque eu nunca olhei para a minha história como uma vítima. Eu peguei cada ponto do que eu vivi e eu usei para transformar, não a minha vida, não a vida da minha mãe, dos meus pais, dos meus familiares, amigos, mas para transformar a vida de cada um de vocês. E todos os trabalhos que eu deixei de lado para viver esse meu propósito, não foi por dinheiro. Esse trabalho que eu faço hoje tem muito mais propósito envolvido do que dinheiro. Algumas pessoas que estão aqui presentes no evento não precisam se identificar, está tudo certo. Mas eu sei que eu já ajudei vocês de alguma forma. E vocês sabem, não foi por dinheiro. Esse é meu propósito.
Muito obrigado por isso, muito obrigado mesmo. Quando eu olho e eu vejo tudo isso acontecer, emocionar as pessoas, eu vejo que eu estou totalmente alinhado com a vontade de Deus. Eu estou totalmente alinhado com ajudar as pessoas, apesar do dinheiro. Hoje sim, eu recebo muito bem para isso e está tudo certo, mas tem muito mais propósito envolvido do que dinheiro. E vejam só, contar boas histórias é muito legal. É muito legal contar essa história, me emocionar. Eu me emociono, não tem como eu contar isso sem me emocionar, lembrando de tudo que os meus pais viveram. Mas melhor do que contá-las é conseguir comprová-las através de fotos e vídeos, aonde essas histórias conseguiram me colocar. Acompanha comigo o vídeo da minha jornada. You feel the beat on your knees, looking up some hope tonight. You try to stand there, but you throw your hands up. I can wonder strength to fight. You see too many sunsets, too many days in the darkest night. But on your own, you never know, never know. If you believe, you cool the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. A minha história me colocou aqui, mas é de vocês. É ela que vai tornar vocês inesquecível. E veja só, qual a diferença da minha história para a história de vocês? Sabe o que pode ser? A minha história está eternizada. A minha história está eternizada em 2 livros. A minha história fica eternizada em cada apresentação que eu faço, quando eu trago isso numa palestra. E daqui a um tempo, quando eu não estiver mais aqui, a minha história vai continuar ecoando. A minha história vai continuar mudando vidas. E não vai mais depender de mim. Vai depender daquelas pessoas das quais eu pude mudar as vidas. Eu quero fazer um convite a vocês. Esse QR Code direciona para o meu Instagram. Me sigam lá e me mande no direct contando a história de vocês. Eu quero conhecer a história de cada um de vocês. Pode me mandar o áudio, pode escrever um textão. Eu quero conhecer a história de vocês. Eu quero poder ajudá-los a eternizá-los. Vamos lá. E vocês precisam saber que antes do seu negócio existir, já existia uma história. E agora eu quero fazer um convite. Levante todos e liguem as luzes dos seus celulares. Que essas luzes, elas representem a história de vocês. Essa luz que ilumina a escuridão aonde outras pessoas estão. Porque essas histórias
é o maior diferencial de vocês. Parem para pensar e refletir. O dia que vocês não estiverem mais aqui, essas luzes continuarão acesas? O que vai acontecer daqui a um tempo, aonde seus filhos, seus netos também não estiverem mais aqui? A história de vocês vai continuar iluminando outras pessoas? Pensem sobre isso. Eu tenho certeza, não tem uma única pessoa presente nessa sala que não tem uma história extraordinária. Não tem uma única pessoa presente nessa sala que não seja capaz de mudar a vida de alguém, que não seja capaz de salvar uma vida, que não seja capaz de influenciar o mundo para ser um lugar muito melhor. Eu sou o Cristiano Andrade e eu fiz da minha história a salvação de muitas pessoas. Muito obrigado!